Primeiro tema do nosso programa, as primeiras pesquisas da semana. Teve uma da CNT-MDA nessa segunda-feira e os números começaram a se mexer. Jair Bolsonaro ampliou sua liderança e chegou a 28,2% das intenções de voto. Fernando Haddad teve um crescimento expressivo e agora marca 17,6%. Ele é seguido por Ciro Gomes com 10,8%. Geraldo Alckmin vem bem atrás com 6,1%. Marina Silva marca 4,1% e João Amoedo 2,8%. Brancos e nulos somaram 13,4% e indecisos 12,3%. Bastante coisa, hein? Esse crescimento de Bolsonaro e Haddad foi registrado também em outra pesquisa, a BTG-FSB. Os dois institutos trouxeram números parecidos para o segundo turno e eles são bons para Bolsonaro, que vence todos os concorrentes, menos Ciro Gomes, com quem perde ou empata. Começo com você, Andreasa. Silvio, todas as pesquisas recentes, especialmente pós-atentado contra o Bolsonaro, e é possível, apesar das metodologias diferentes dos institutos, é possível fazer uma ponderação e identificar tendência. Todas as pesquisas recentes, isso me parece muito claro, não dá para lutar com os fatos, indicam um viés de alta do Bolsonaro. Está em crescimento, é uma tendência identificável. Em alguns institutos cresce mais, para além da margem de erro, em outros cresce menos, dentro da margem de erro, mas o crescimento há. O que há de diferente nas pesquisas recentes, isso já foi identificado no Datafolha na sexta-feira, apareceu na pesquisa da FSB para o BTG e nessa do MDA, é ele, Bolsonaro, se tornando competitivo no cenário de segundo turno. Isso é muito importante para ele porque desmobiliza ou desautoriza ou enfraquece, por exemplo, a pregação do Geraldo Alckmin de que votar no Bolsonaro seria o caminho mais fácil para eleger o PT, para a volta do PT no poder. Como as pesquisas antes estavam dando o Bolsonaro perdendo para praticamente todo mundo, isso se sustentava. Esse discurso, que era, aliás, até pouco tempo único que o Alckmin tinha, foi embora. Muito pelo contrário agora. Com o crescimento do Fernando Haddad, previsto aqui nesse programa, desamarrando o tabuleiro eleitoral em função da unção finalmente indicado pelo Lula, com o crescimento do Fernando Haddad e com o Geraldo Alckmin parado, porque é o seguinte, quem está parado, quem não se mexe, não tem direito de pedir voto útil. É um desrespeito ao eleitor e aos seus concorrentes. Com o Fernando Haddad crescendo e o Jair Bolsonaro nessa posição crescente lá na frente, muito provavelmente o sentimento anti-lulopetista se aguçará, beneficiando o voto útil no Jair Bolsonaro. Talvez o crescimento dele já decorra agora de uma reação a esse crescimento do Fernando Haddad. Vamos ver, amanhã tem um Ibope. Pois é, muitas pesquisas ao longo da semana. Vera Magalhães, e pra você, hein? Os números começaram a se mexer e aí na sequência o Madu já comenta, porque vocês estão lado a lado para quem nos acompanha em vídeo. Tá bom. Bom, eu acho que já está se caminhando para uma polarização entre Haddad e Bolsonaro, diferentemente do que as pesquisas ainda mostram, com o Ciro Gomes muito próximo, mas eu acho que é uma questão de tempo para, mantida a curva atual, o Haddad se descolar do Ciro e ascender ao segundo lugar definitivamente, Silvio. O que você tem aí é uma estratégia eficiente, iniciada por volta de quinta-feira, mais marcadamente pela campanha do Bolsonaro, que foi a de fazer a pregação de vitória já no primeiro turno. Embora isso ainda seja um cenário distante de acontecer pelos números das pesquisas, o fato é que isso insuflou a militância, isso manteve unida a tropa e fez crescer um voto ainda indeciso. O que ajudou para isso também, a meu ver, foi um salto alto antecipado do petismo. Diante da inexorabilidade do crescimento do Haddad, pela transferência do Lula, os petistas nem esperaram se consolidar o crescimento do Haddad e já passaram a dizer, olha, nós vamos soltar o Lula, nós vamos dar indulto para o Lula, o Haddad vai se aconselhar com o Lula. Até o Aloysio Mercadante ressurgiu das trevas em que ele estava ali, sei lá, devia estar no monte junto com o Cabo Daciolo, reapareceu, se materializou dando conselhos para o Haddad. Diante disso, o eleitor antipetista e antilulista se assusta e acaba se abrigando onde ele acha
que vai encontrar uma possibilidade maior de vencer o PT. Eu acho que isso resultou em 3 coisas: no aumento do Bolsonaro na espontânea no primeiro turno, na queda da sua rejeição, também detectada por essas pesquisas, e nessa melhora do Bolsonaro no segundo turno, a qual o Andreasa se referiu. Então você passa a ter um cenário em que o Bolsonaro era aquele que perdia para todos num eventual segundo turno, e agora ele ganha de todos e por enquanto só tem uma disputa ali par e passo com o Ciro Gomes. É uma mexida e tanto no tabuleiro, a meu ver, fruto da inabilidade do PT, da total inabilidade do Geraldo Alckmin, mas também de uma estratégia muito inteligente da própria campanha do Bolsonaro, que foi essa pregação de primeiro turno e essa aparição dele no fim de semana, da qual a gente vai tratar em seguida. Resta saber se agora, diante desses 2 blocos dos extremos se consolidando na liderança, aquele voto moderado que se assusta com essa extremização vai fazer algum movimento em direção a algum outro candidato. Eu acho que a única chance de algum dos outros candidatos romper essa polarização que vai chegando antecipadamente é isso acontecer. E aí, Madu, seguimos com você então, pensando que nós estamos a exatos 20 dias das urnas. Pois é, pelo andar da carruagem e pela queda do índice de alguns candidatos, eu acho que daqui a pouco o dólar vai ser chamado para participar de debate e fazer sabatina, porque o dólar vai subindo, né, percentualmente e muitos candidatos, principalmente os de centro, vêm caindo, o que é extremamente preocupante, né? Você tem, é óbvio, uma polarização, como eu falei hoje já no Jornal da Manhã, né? O Brasil está entre 2 precipícios. Né? Um precipício à esquerda, outro precipício à direita, mas precipício é precipício, tem um fundo duro lá embaixo. O que eu percebo é que essa subida do Haddad realmente já era esperada e tem que ver até onde ela vai, quer dizer, até onde existe a capacidade do Lula ainda transformar os seus postes em candidatos competitivos. É razoável ele estar com esse 17,6%, mas vamos ver se ele atinge os mesmos índices que o Lula teria anteriormente, porque a candidatura do Haddad à esquerda, ela tem um problema, que é justamente o Ciro Gomes, que é nordestino, que tem talvez muito mais carisma. Hoje mesmo saiu na porrada em Roraima, né? É uma coisa de cabra macho, enfim, né? Tem esse perfil e ele é o tipo do candidato que rouba votos do Haddad, principalmente no Nordeste. E ainda sobra uma rapinha ali para Marina Silva também, daqueles de esquerda que estão desiludidos com o PT, né, magoados com o PT, inconformados com o comportamento, digamos assim, pouco ético do PT, e fazem então um voto de vestal votando na Marina. O outro perigo que existe, quer dizer, perigo, outra coisa que está acontecendo, são as pessoas que eventualmente prefeririam um candidato de centro, mas acabam de viver essa experiência de quase 14 anos de PT e, portanto, querem ver o diabo pela frente e não querem ver o PT. E como a Vera falou muito bem, o PT, né, começou a botar as manguinhas de fora antes da hora. E isso está fazendo, e eu tenho observado muito das ruas, né, que pessoas que votariam em candidatos moderados já estão dizendo que votam no Bolsonaro como voto útil contra o PT. Andreasa, você queria complementar, né? Queria. Isso que o Madureira falou, agora, por fim, é muito importante. Eu, por exemplo, encontrei algumas pessoas na rua que vieram falar comigo no final de semana espontaneamente, dizendo o seguinte: oi, André, tudo bom? Não sei o que, é a eleição, hein? Pô, eu ia votar no Geraldo Alckmin, meu propósito era esse, mas diante do quadro atual, da imobilidade do Geraldo Alckmin, da incapacidade de se mover e do crescimento do PT, eu e a minha família estamos fechados com o Bolsonaro. Isso é o voto útil anti-PT, que lembra uma tese sobre a qual eu tenho falado muito aqui, que é um certo caráter plebiscitário dessa eleição. Né? Um caráter plebiscitário relativo à figura do Lula e ao lulopetismo. O eleitor do Lula, o eleitor que votará no Haddad, em algum grau, eu insisto nessa tese, votará sobre a
viabilidade do Lula sobre, melhor dizendo, se ele é ou não perseguido político, se ele é ou não vítima de um sistema. Isso de um lado. Para combater isso, em contraposição a isso, era preciso haver se lançado no cenário, se fixado no cenário como um anti-lulopetista. Algo que, historicamente, tendo todas as chances, o PSDB não conseguiu fazer. O PSDB falhou historicamente em se fixar na percepção do eleitor como aquele representante do antipetismo. Durante muito tempo ganhou essa posição, não por atividade, mas por falta de alternativa. Quando, e aí falha especificamente do... Só um minuto. Que aí falha especificamente do Geraldo Alckmin. Tem a falha do PSDB em não se colocar como anti-lulista. Mas a falha do Geraldo Alckmin em não se colocar nesta campanha como alguém capaz de polarizar com o Jair Bolsonaro. Então, o Geraldo Alckmin ficou numa espécie de limbo. O PSDB não é identificado como antipetista, o Jair Bolsonaro é, e o Geraldo Alckmin teria alguma chance em se colocar como anti-Bolsonaro nesta campanha, tampouco consegue. Então é uma posição muito difícil. A polarização está dada. Faltam 20 dias, é muita água para correr nessa campanha? Mas agora, como a Vera disse, a polarização está muito colocada. É PT de um lado e anti-PT do outro. E o anti-PT do outro é o Jair Bolsonaro. Não há lugar não há como tomar esse lugar mais. Madureira, você queria falar? Ô Silvio, eu só queria meter a colherzinha nesse assunto aí, dessa polarização, que imagine a seguinte hipótese. Num segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, independente de quem for ganhar, vai ter a outra metade absolutamente contra a vencedora. O perdedor vai estar contra o vencedor. A primeira tarefa do presidente, qualquer presidente vencedor de eleições, é unificar o país. E você, de cara, de saída, vai ter um país dividido e completamente incapaz de chegar a uma conciliação. Essa é uma grande questão, é seríssima. E o que vai acontecer? Se por acaso o Haddad ousar soltar o Lula, ou passar uma borracha na Lava Jato, começar o festival de leniência com a Lava Jato, ele vai estar batendo de frente com a maioria da população, ou seja, já de saída vai mergulhar o Brasil numa crise gravíssima. Gravíssima. Então, isso, eu só posso entender essa ideia de dar indulto ao Lula como uma provocação.